Muito bem, nação, vamos aqui analisar o que o Marcos Braz falou na coletiva de imprensa. E eu gostaria que, primeiramente, você chegasse escrevendo nos comentários já a sua opinião desse caso que aconteceu aí com o Marcos Braz. Também deixa o seu like apoia o trabalho do nosso canal. Inclusive, vamos levantar esse like aí, batendo uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva. Faça parte do nosso canal, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo e aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da Flá TV, link na descrição como créditos. Vamos analisar então o que o Marcos Braz falou na coletiva de imprensa. Braz, com você a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado aí por vocês estarem aqui, para a gente poder esclarecer os fatos, esclarecer algumas situações e algumas reportagens que foram feitas que não procedem com fato, mas isso aí eu acho que com o tempo, as próprias histórias e as verdades vêm aparecendo. Anteontem, eu fui no shopping, no Barra Shopping. Fui ao Barra Shopping comprar um presente para minha filha. Minha filha fazia 15 anos no dia seguinte. E ela estava comigo. A minha filha não mora comigo, mora com a mãe. E ela chegou no shopping com a mãe. E eu cheguei um pouco depois. Parei para tomar um café, para que pudesse a encontrar. Ela me encontrou, falei com ela. Imagina, ela com 14 anos, ia fazer 15 no outro dia, com duas amigas. Vai numa loja, vai numa outra. E eu fui para uma determinada loja, para comprar um presente para ela. Quando eu estava dentro da loja, isso é importante que esses fatos que eu vou contar agora, eles não têm, teoricamente, ou têm pouco, com a relação do fato seguinte, aonde se aconteceram os problemas. Quando eu estava dentro da loja, conversando com a vendedora no fundo da loja, uma loja que não é muito grande, estava dentro da loja, no fundo da loja, 2 ou 3 pessoas e algumas pessoas no fundo começaram a questionar, começaram a fazer cobranças, começaram a fazer vários eventos. Nesse momento, que durou ali alguns minutos, eu não abri a minha boca, não falei absolutamente nada. Todas as cobranças, tudo que foram feitas, algumas ameaças, eu não abri a minha boca. Por quê? Estava ali, tinha um casal ali com recém-nascido. Tudo que eu estou falando aqui vai estar nas imagens. Então não adianta que eu, uma pessoa pública, tenho que enfrentar ou estar com a imprensa todos os dias e depois esses fatos não serem corretos ou não estarem dentro do que eu estou passando aqui. Então, estou muito tranquilo, não estou à vontade com a situação, mas eu estou à vontade aqui de estar externando isso. Volto, eu dentro da loja e 2, 3 pessoas, não me recordo, mais gente atrás, filmando e fazendo, e eles fizeram de tudo. Eu não abri a minha boca. Eles foram embora. Continuei lá. Falei, vamos embora, segue aí. Uma pessoa que estava do meu lado, de outro time, falou, Braz, é isso mesmo que vocês passam? Eu falei, é isso mesmo. A esposa dele estava até um pouco nervosa, mas conversando com a vendedora, eu cheguei, a minha filha chega, junto com 2 amigas. Eu ainda comentei com a pessoa que estava do lado. Graças a Deus elas não estavam aqui. A minha filha me dá um beijo,
A minha filha me abraça, eu brinco com ela, ela vê o pingente, o que quer, o que ela quer, eu dentro da loja. Posterior a isso, quando ela decidiu o que queria, ela sai da loja, ela fala, pai, vou ver o negócio aqui na vitrine. Mas 3 meninas de 14 anos, não para. Saem, vão ali na loja, ficam em frente à loja, mas um pouquinho à direita. Quando faz isso aqui, chega o rapaz, o cara que teve o problema. Ele chega e começa as ameaças. Dessa vez aí, de maneira diferente. De maneira diferente em relação até que minha filha já estava ali. Tanto que nas gravações que tem, que esses 2, 3 fizeram, não aparece em nenhum momento eu falando da minha filha, em nenhum momento eu discutindo com eles. Só eles falavam. Para esse rapaz, que minha filha estava ao lado ali, que também vão aparecer nas filmagens. Até tem uma fotografia que eu passei para ele ali, que alguns irresponsáveis estão falando que eu não tinha ninguém comigo, absolutamente ninguém. Outros irresponsáveis de grandes canais falando que eu estava com segurança. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Sistematicamente falando que eu estava com segurança, mas eu vou voltar ao que interessa para mim. E aí... Gente, quem está no telefone aí, desliga, por favor. Todo mundo com o telefone no silencioso, por favor. E aí, minha filha está ao lado ali, e eu falo pro cara, fala, já vieram aqui, cara. Minha filha está do lado aqui, cara. Tu está me ameaçando, minha filha está do lado aqui. E ele falando. Falou, rapaz, minha filha está aqui. Nisso, é uma loja muito estreita, em que eu perco o raio de visão dela. Já tinha perdido, que ela estava do lado ali. Só que era no fundo da loja, teoricamente, elas estavam mais perto dele, que estavam lá na frente, do que eu. E aquilo já me incomodando ali, até que eu tenho uma filha que poderia, filha de 14 anos, vendo o pai sendo xingado, vendo o pai sendo ameaçado de morte, poderia falar alguma coisa, isso aí que começou a me tirar do sério. Eu fui falando com ele, indo na direção dele, falei sistematicamente, várias vezes, que a minha filha estava ali, diferente dos outros episódios. Eu peço desculpa, mas eu vou ter que falar essa frase aqui. A última frase foi: foda-se a sua filha. No final, vocês viram. Eu tenho problema lá, os fatos vão aparecer. Os fatos foram postados rápidos, né? Bem rápidos. Parece que fizeram a conta 40 segundos. Mas tudo bem, isso a gente vai para uma outra... Eu preciso abordar o tema, que o tema é importante. E aí, eu saio procurando, vocês veem que eu saio passando a mão no nariz e saio procurando a minha filha. Eu estou procurando. Qual foi meu cálculo ali rápido? Eu não vou para o estacionamento porque meu carro não estava perto, porque eu não ando de segurança. Eu não tenho segurança. O Flamengo nunca me deu segurança, me dá segurança em estádio. Então, pelo fato de eu não ter segurança, pelo fato de eu não estar com segurança, eu voltei para a loja, por razões óbvias. Eu entro para dentro da loja, a loja é fechada, e aí eu começo, com calma no telefone. Antes de eu subir para o mezanino da loja, já estava viralizado. E aí eu fiz um comentário para o cara que estava dentro da loja. Falei, olha, se a gente tivesse, eu juro que fiz esse comentário muito, muito frio. Falei, se a gente tivesse entrado na porrada,
se minha filha tivesse tido algum problema e você tivesse algum problema, eles já estavam rindo, já estavam longe. Mas como deu um problema, como o final não foi muito bom, como o rapaz achava que ia ser, eu fiquei preocupado, eu falei, eu não vou sair porque eles vão começar a ter gente, se tumultuar, vão chamar mais gente. Porque vão chamar mais gente porque eles já estavam chamando na internet. Aqui vocês são jornalistas, vocês têm mais do que eu. Eu estou sendo perseguido há tempos aí. Enfim. Então, eu chego, fico dentro da loja. Daqui a pouco chegam 2 policiais militares e falam, Braz, e aí, como é que estão as coisas? Eu falei, cara, eu só vou sair daqui, porque... Aí ele falou assim, olha, você vai ter que ir para a delegacia. Eu falei, pô, não, vou ter que ter... É um evento que, pô, tá tudo... Tá explodido na internet, a gente foi acionado. Eu falei, não tem problema nenhum. Aí ele perguntou, você quer ir para o hospital? Eu falei, não vou para o hospital, eu tenho um corte aqui, porque falaram que quebraram o meu nariz, que estava exposto, que não sei o quê. Enfim, aí eu falei assim, não, eu estou com um corte aqui, não tem nada. Agora, eu vou depois, no corpo de delito, é outra situação. Por causa da briga, a gente vai fazer outra situação, mas eu não vou. Eu fui para a delegacia, como o policiamento determinou, como o policiamento pediu, saí, fui para a delegacia, e ali na delegacia eu prestei os esclarecimentos, deixei claro na delegacia as ameaças de morte, claro as ameaças junto à minha filha. Fui ao ML e fui para casa para tocar a vida de novo. Assim, eu queria deixar claro que quando eu aceitei o cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo, até por ser criado dentro da Gávea e criado dentro desse ambiente, eu tinha noção clara do que é ser vice-presidente de futebol. Noção clara. Eu sei da pressão, eu sei dos questionamentos, eu sei das situações políticas, eu sei que os resultados às vezes não vêm, os resultados esportivos não vêm, e a gente tem que conviver com isso. E assim, os jornalistas que passaram aí durante esses 5 anos aí, eles podem falar tudo de mim, mas eu acho que eles são testemunhas fortes de que eu jamais tive um problema com um torcedor. Eu jamais fiz uma banana para um torcedor. Eu jamais questionei alguma coisa. Eu convivo bem com essa pressão. Às vezes a pressão é um pouquinho acima do tom, mas enfim, então assim, não é que eu estou acostumado com isso. Quando eu falo que eu estou acostumado, não é que eu quero o enfrentamento, não, gente. É longe disso, eu não estou falando isso. Eu estou acostumado ao questionamento, às críticas. Tem críticas positivas que às vezes você tira dentro do contexto. Então, assim, para deixar claro que o evento que teve no shopping nada tem a ver com pressão, nada tem a ver com questionamento esportivo, nada tem a ver com eu contratar mal ou bem e achar que ninguém pode me cobrar, ter essa soberba. Eu não tenho isso. Agora vocês têm que acreditar em mim. Eu fui ameaçado e ameaçado de morte do lado da minha filha de 14 anos. E eu sou preparado para estar no cargo. Sou preparado muito para estar no cargo. Para essas pressões todas. Agora, para isso eu não me preparei. E talvez eu tenha tido uma situação diferente, uma atitude diferente. Para isso, para ser ameaçado do lado da minha filha, e ela sendo ameaçada também, verbalmente,
in loco. É diferente também, não estou diminuindo, eu não estou diminuindo a gravidade. Uma coisa é você ser ameaçado na internet. Outra coisa é um maluco transtornado, com cara de maluco olhando para você e falando que vai te matar e que se os resultados de domingo não vierem, serão diferentes. A cobrança será diferente. Assim, várias. Então, assim, eu peço desculpa pelo evento, não para a pessoa, peço desculpa pelo transtorno que eu causei. Tenho pares da diretoria, torcida do Flamengo, todos. Sim, eu não precisava ter passado por isso. Então, eu peço desculpa por não ter me preparado para ser ameaçado de morte do lado da minha filha. Só isso. Do resto eu posso ser questionado, que eu tenho 2, 3 jornalistas aqui que me batem bem. Na rádio, então, muito. E tenho relações antigas, eu não confundo as coisas. Isso é sistêmico. Agora, eu não posso ter uma situação sistêmica de ameaça do lado da minha filha. Vou aproveitar aqui, já pedi desculpa, e eu vou ter, depois vocês vão estar abertos a perguntas aí, como eu sempre me coloquei à disposição. Mais uma vez, para poder esclarecer a situação da minha presença na Câmara. Depois consertaram a matéria, mas aí não adianta que um canhão de 2, 3, 4 milhões, depois lê, depois já era. Mas, enfim, terças e quintas, de 1h30 às 4h, você dá presença virtual para você entrar no sistema. Aí eu posso falar, eu posso ouvir, eu tenho conhecimento das pautas que vão ser votadas de 4 às 6. E você dá presença. Quando chega 4 horas da tarde, se você não botar o dedo dentro da Câmara, lá, você toma falta. Você é descontado do salário e você toma falta. Fizeram a matéria, só esqueceram de dar detalhe, né? Mas tudo bem. De deixar esse detalhe. Eu tomei a falta. Eu não fiz nenhuma ilegalidade. Eu vou ser descontado. Só para deixar claro. E assim, outra questão aí é em relação à segurança. Eu não tinha nenhum segurança comigo. Os seguranças que estavam lá, o que apareceram lá, são seguranças do shopping. Estavam de terno, estavam de blazer. Mas não foi dessa vez. Mas vai ter uma tragédia no futebol. Isso aí é certo. Quer dizer, tem várias, né? Depende, você vê tantas. Mas uma hora vai ter. Embora, é questão de tempo. Mas eu vou continuar. Eu tenho um cargo de confiança. O cargo de confiança é dado pelo atual presidente. E eu penso e tenho certeza que a gente vai continuar. Vamos abrir para as perguntas, gente. Vamos lá. Só levantar a mão, por favor. Pode ir. Marcos Braz, boa tarde. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Eu pensei que era ele que levantou o dedo. Ah, não, tá aqui. Desculpa. Queria que você falasse em cima disso, que você mencionou várias vezes que não estava pronto, né? Não pronto para receber esse tipo de... Peraí, eu tenho que te interromper. Eu não estava pronto para receber uma ameaça de morte ao lado da minha filha. Não estava pronto para receber esse tipo de ameaça, justamente. Até que ponto isso te coloca numa fase de reflexão para entender a continuidade a longo prazo, que acredito que tenha sido um fato extremo na tua vida como à frente, seja cargo público, seja no futebol,
um fato novo para você, eu acredito. Até que ponto isso faz você refletir e repensar o seu futuro como pessoa pública? Ou se, para dar continuidade, você está pronto? Não, eu já refleti. Eu já refleti e já passei aqui. Quem determina a minha continuação ou não é o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. E, ao que me consta, estaremos juntos em 2024. Braz, aqui, E antes de 24 ainda tem muita coisa para fazer nesse ano. Braz, aqui, Tati Tavares da Band. Você explicou agora no final a situação da Câmara. Eu queria que você só explicasse o seguinte: você fez a sua presença virtual, mas por que você marcou a presença virtual se você não ia? Porque você, às vezes, faz a presença virtual para ter acesso às informações e às declarações e às situações dos outros vereadores. Muitas vezes eu não entro nesse virtual e vou para a Câmara e tenho a minha presença validada. Você chega, se eu, por exemplo, se eu não estiver, eu posso não estar nesta parte virtual, e se eu chegar lá às 4 horas, eu boto e faço as votações normais. O vereador que decide. Marcos Braz, boa tarde. Rafael Marques, da ESPN, Rádio Globo CBN. A carapuça me serviu, tanto na questão das críticas quanto na questão da relação antiga, né? E as críticas são sempre feitas em cima de ações técnicas do Departamento de Futebol e de metodologia, mas, como já foi informado antes, não vai ser esse tema que a gente vai debater aqui. Oportunamente, gostaria muito de conversar com você sobre isso. Eu sempre me coloquei à disposição, possível. Sim, sim. Né? Eu sempre me coloquei. Várias vezes eu apresentei jogadores aqui e a comunicação me pergunta, às vezes dentro até de fatos, não extremos, mas fatos que estão espinhosos, eu me coloco à disposição da imprensa. Você é uma pessoa acessível. Em relação ao episódio em si, eu queria só me pegar especificamente a um ponto que acho que ficou muito claro quando você discorreu a história toda, mas que eu acho que é importante colocar a condicionante oposta. Se o Leandro Campos, que é o torcedor, que inclusive amanhã vai dar uma entrevista coletiva, não tivesse proferido palavrão contra a sua filha, você reitera que você não teria feito o ato de violência que fez? Não, eu não fiz o ato de... A reação que você teve em função do que você ouvia? Claro que não. Como há 10 minutos atrás teve o mesmo fato, a minha filha não estava, eu em nenhum momento falei para parar de falar porque a minha filha estava, porque ela não estava lá. Então, assim, respondendo essa tua pergunta vai ser, eu acho que a melhor que tem, que eu ia falar isso e eu esqueci. Quando a minha filha não estava, quando não teve ameaça de morte para mim, nem para ninguém que estava presente, eu simplesmente fiquei quieto, exatamente como você falou. Num segundo momento, em outro momento, eu alertei várias vezes que minha filha estava ali. Várias vezes. Eu não sou louco de falar isso aqui. Louco não, burro. E depois não aparecerem as imagens dela comigo dentro da loja, me abraçando, me beijando e depois saindo ao lado. Braz, boa tarde, Raíza Simplício da Gol Brasil. Eu queria só tirar uma dúvida com você, porque é o seguinte, o Leandro, né, Gonçalves, o torcedor, ele diz que o único palavrão que ele proferiu para você foi otário. E ele disse que tem até, inclusive, testemunhas, enfim. Você comentou que antes dele, outros torcedores chegaram ali, protestaram e etc. E eu não falei absolutamente nada. Então, de fato, você comentou sobre ameaças de morte, etc. Ele que te ameaçou? E se o shopping, se você sabe se o shopping já disponibilizou as gravações? Isso está tudo entregue. Assim, isso aí eu não tenho acesso. Isso está entregue à polícia. A polícia que vai determinar daqui para frente. Ele me ameaçou de morte, falou
que, se o resultado não viesse, a cobrança ia ser muito diferente, e falou no final o que eu disse aqui há pouco tempo aí. Arthur Queiroz, da Globo News, Marcos. O torcedor fez no relato dele sobre a situação toda, e inclusive isso pôde ser confirmado em relação ao que ele sofreu com o laudo do IML, de que ele sofreu uma mordida na região da pelve próximo da virilha, e ele atribui isso ao senhor no meio daquela confusão toda, de que o senhor teria dado essa mordida nele no momento dessa confusão. Isso aconteceu? O senhor tem qualquer lembrança sobre isso? Olha, depois que eu falei a última frase que ele falou, eu me lembro de pouca coisa. Marcos, muito boa tarde. Gabriel, do canal Papaiazzo Rubro Negro. Marcos, sobre esse caso, eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre a repercussão que teve. Teve uma grande repercussão, tanto nacional quanto internacional. Eu queria saber um pouco de você também, o quanto isso afeta, não só na sua imagem como de um dirigente, como de... Eu sou vítima. Como de vereador. Eu sou vítima. Eu sou vítima. Eu sou vítima sendo vereador, sendo primeiro suplente de deputado federal, sendo vice-presidente de futebol do Flamengo. Eu sou vítima. Eu não tenho vergonha de ser vítima. Vocês têm que acreditar em mim. Sistematicamente aqui, em várias situações, eu sou pressionado, sou xingado. Em nenhum momento eu retruco o torcedor. Mais uma vez, eu nunca fiz uma banana para um torcedor. Tem vários jornalistas aqui da grande imprensa, da mídia alternativa, que me acompanham, podem falar tudo. Eu nunca tive um problema mais sério com o torcedor. Quem de sã consciência vai estar com a filha e com mais 2 meninas de filhas de outras pessoas e vai querer arrumar problema? Se eu nunca arrumei um problema, de ser xingado, ser cobrado em várias situações, eu ia optar por fazer uma reação ao lado da minha filha. Eu tenho que falar esse fato da minha filha, não é para esconder absolutamente A, B, eu sei que eu não tenho essa característica, mas isso é preponderante, isso é fundamental nessa questão. Ele foi avisado 5 vezes. O que ele vai falar é o que ele vai falar. E está certo, vai falar, vai ser orientado pela advogada, o game é esse. Eu vou fazer a minha, eu vou fazer o meu. O meu é que eu fui ameaçado de morte, a minha filha estava do lado, estava perto. E eu estava sem um raio de visão dela. Quem é pai aqui deveria saber o que é uma filha fazer 15 anos. E quem é mulher deve saber o que é fazer 15 anos. Eu não quero vitimizar, eu nunca fui vitimizado de nada, nunca me escondi atrás de nada. Mas esse fato é um fato central, é preponderante. Agora, o que ele vai falar, amanhã vai na entrevista, a advogada da entrevista, eu sei como é que é. Braz, boa tarde, Fábio Peixoto, da Record. Queria que você falasse a respeito dessa premeditação que o senhor acredita que teve, até mesmo por conta da viralização rápida do vídeo e dessas ameaças que já estão acontecendo, até por conta de disque balada que é falado, de pessoas que verem dirigentes ou jogadores em boates, em praias, enfim, nesse contexto geral das ameaças. Foi na internet, vai na internet, está sistêmico, é sistêmico. A premeditação. O vídeo foi postado, parece 40 ou 50 segundos depois do negócio. Lógico que todo mundo hoje tem um celular, todo mundo tem uma situação, mas o próprio primeiro vídeo em que eu falei que falaram e cobraram e fizeram um monte de situações, eu não retruco, eu não falo nada. E esse vídeo está postado. Esse vídeo está postado. Eu não preciso falar que está premeditado. Estava na internet 3 dias antes aqui, ó. Então,
Agora, existe uma delegacia, existe poder público. Agora, não é com Marcos Braz, agora é com o poder público. Agora todo mundo sabe que tinha premeditação. Talvez quem me deu, talvez quem me caguetou, ou que me falou que eu estava no shopping, não viu que eu estava com a minha filha no primeiro momento. Que minha filha mora com a mãe, eu não cheguei com ela. Então, de repente, o cara, quando falou, ou nem deve ter se importado com isso também, eu estou querendo aqui, entendeu? É isso. Lógico que foi premeditado. Eu vou estar numa loja comprando um presente, sem segurança, sem nada. Eu vou querer retrucar. Isso foi covardia. Mas eu não vou ajoelhar. Eu não sou valente, não sou nada, mas eu não vou me ajoelhar. Eu sou vítima, mas nada tem a ver com... Eu vou até o final dessa história. Até o final. Eu estando no Flamengo, estando no cargo, não estando, isso aqui indifere. Sendo vereador, assumindo para deputado federal ou não assumindo nada. Isso aqui não tem fim. Ou, lógico, a justiça pode entender e não teve ameaça, eu sou louco. Também eu vou respeitar qualquer decisão da justiça. Oi, Marcos. Boa tarde. Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Marcos, semana que vem o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores disse que vai te ouvir sobre o episódio todo. Você, como servidor público, naquele momento, no dia de uma eleição importante na casa, eu imagino que eles vão te questionar o porquê da sua ausência num dia importante de votação, ou não? Não, não existe isso. O vereador vai na casa votar o que quiser, onde quiser. Essa matéria nada tem a ver com comissão de ética. Comissão de ética que foi usado na Câmara dos Vereadores que passou aí foi para um estupro, um assassinato. Aí eu vou para a comissão de ética porque eu fui comprar um presente para minha filha. É do jogo, a gente segue. Mas eu vou resolver isso antes. Braz, Guilherme aqui. Braz, existe uma pressão por parte da torcida em cima de você. Há quem diga que tem uma pressão dentro do clube também. E a gente tem a imagem do seu pai ali do lado de fora da delegacia, muito triste, depois do ocorrido. E ele chegou a dar uma declaração, falou que ninguém quer ver a filha... Não estava autorizado a dar declaração nenhuma. Mas ele falou. Mas tem 83 anos, como é que eu vou segurar? Ele falou que ninguém quer ver a filha passar pelo que passou, a neta passar pelo que passou. Eu queria saber se dentro da sua casa também já tem essa pressão para você reiniciar o cargo. A pressão da minha mãe tem muito tempo e eu não vou sair. Eu já falei para ela. Há muito tempo. Não é de agora, não. É antes das ameaças, há bastante tempo. Oi, Braz, tudo bem? Marcelo Marinho, da Litoral News. A gente que está sempre nos jogos do Flamengo, você sabe disso. A gente vê da sua serenidade nos jogos. Entretanto, você fica muito ali na minha frente. Ali, tu meu irmão. É meu irmão. É teu irmão? É meu irmão. Ele, de vez em quando ele toma também uma água, Coca-Cola lá, que jogam lá no vidro e batem em vocês ali. Sim, e a gente pode perceber essa sua serenidade. Você tem falado constantemente aí, vocês têm que acreditar em mim. Entretanto, a gente percebe que no teu relato há um claro intervalo na fala que você se referiu ao meu colega que você não lembra. Você não acha que... Não, de nenhum fato. Eu não lembro após ao que ele falou para mim em relação à briga que teve. Sim, isso que eu não lembro. Esse é o ponto. Antes eu lembro de tudo, relatei, botei dentro da cronologia. Não, só para deixar... Não, sim, eu entendi isso claramente, perfeitamente. Senão pega que não lembro... Aí... Não, sim, porque você não acha que vale a pena tentar transmitir ao torcedor e a quem está nos assistindo, nos acompanhando em todo o Brasil, o que aconteceu nesse intervalo de tempo? Porque no vídeo que circulou nas redes sociais, parece que há 4 pessoas em torno do torcedor
que te ameaçou de morte. Então, a pergunta simples que eu faço é, você agrediu... Eu não entendi, não. Vamos lá que o negócio é sério, eu não entendi a pergunta, desculpa. Sim, você... Volta de novo, eu estou com tempo. É simples mais a pergunta. ou menos. É simples a pergunta, só contextualizei. Sim, mas é que eu preciso... Então faz só a pergunta. Vamos lá. Você agrediu o torcedor? Você foi às vias de fato com o torcedor? A mordida ocorreu? E, se sim, você justifica isso como uma legítima defesa? Eu fui ameaçado de morte. A minha filha estava próxima. Ele fez várias ameaças. Eu sistematicamente pedi para que ele parasse, porque a minha filha estava lá. Em nenhum momento eu pedi para os outros pararem. Vê se tem um áudio meu pedindo para parar. Os outros. Eu estava sozinho. Não estou entendendo a tua pergunta, campeão. Eu não vi nada, mas assim, o que eu estou passando para o senhor é que tinham 2, 3 pessoas ali filmando, me xingando, e eu estou falando para o senhor que eu não fiz absolutamente nada, porque em nenhum momento eu tive ameaça de morte, nem minha filha estava perto, nem eu estava com a minha filha. É só isso que eu estou passando. E depois, num segundo momento, é que tiveram os fatos que eu lhe ratei. Eu lhe falei. Não sei quando é que está a tua dúvida, mas eu estou aqui para tirar ela. Porque a tua dúvida é mais importante eu te tirar do que qualquer outra situação, porque é um interesse meu, só meu. Sim, é porque não ficou claro. Então vamos lá, vamos deixar claro. Fala se você agrediu o torcedor, não. Por isso que eu me referi à pergunta do colega. O que eu estou falando, o que eu falei para você, é que sistematicamente eu falei para ele: você não me ameaça. Eu estou do lado da minha filha. Falei uma vez, falei 2. Ele não fala com a verdade quando diz que não me ameaçou. Eu fui chegando perto dele, deu o problema que deu. Não sei qual é a sua dúvida disso, mas tudo bem, eu respeito a tua pergunta. Marcos, Letícia Marques, do GE. Você encerrou seu pronunciamento falando sobre 2024, disse depois na pergunta seguinte sobre a sua continuidade, mas eu queria só que você fosse um pouquinho mais claro. Você chegou a cogitar sair do cargo? Nenhum momento. Nenhum momento. Tá, eu queria só pontuar mais. Ou você chegou também a ter uma conversa com o presidente Rodolfo? Nenhum momento. Não. Eu relatei para o presidente, que é meu chefe, direto, o ocorrido. Imagina ele com a agenda em Brasília. Imagina o meu chefe direto em Brasília, em matérias, em lugares importantíssimos, lugares que são um canhão, dizendo que eu fui para cima de um torcedor com vários seguranças. É isso que estava escrito na matéria. Que eu fui para cima do torcedor com vários seguranças. Em outros lugares que eu não estava com a minha filha. Em outros lugares que minha filha não estava no shopping. E aí eu tive que pegar o telefone e relatar para ele o que aconteceu. Foi só isso, mas não se abordou nenhum tipo de tema ou situação em relação a isso. Marcos, aqui ó, a última pergunta aqui. Oi, Marco, boa tarde. Queria saber se você considera um erro não estar na Câmara dos Vereadores no dia, pela votação importante que era sobre o empréstimo à Prefeitura para obras na Zona Oeste da cidade, ou se isso é algo corriqueiro entre os vereadores, se algo até natural dentro do ambiente que vocês vivem lá dentro da Câmara. Eu vou falar por mim, não estou falando pelos outros vereadores. Primeiro, em outras votações, eu votei contra o empréstimo, certo? Para deixar claro, essa é uma pauta minha. Eu sou um vereador bastante... Eu fiquei com um jornalista aí, parece 2, 3 meses lá acompanhando. Tudo meu lá. A Miriam, que é minha assessora lá, ela acompanhou lá. E assim, eu sou bastante independente. Eu não voto com o governo sempre, eu voto causas LGBT. Às vezes eu não voto. Eu sou bastante independente neste ponto também. Então é o seguinte, se eu errei é uma coisa. Eu fiz a opção de estar com a minha filha um dia antes. Eu não tenho uma vida
em que isso aí eu não estou justificando, eu estou respondendo a tua pergunta. Eu fiz a opção de estar com a minha filha um dia antes. Há uma filha que não mora comigo, que mora com a mãe, e que dentro da minha vida, eu viajo, tem vidas piores, aí eu não estou falando, estou falando da minha, Então, assim, foi uma opção minha. Isso é importante, Agora, eu só estou enriquecendo aí a sua pergunta. Já teve outros pedidos de empréstimo que eu fui contra. É isso, gente. Obrigado a todos, obrigado, Marcos. Então, fim da entrevista coletiva.